Em questão, assim, de como que tu vai fazer pra montar um prato, né? Eu sinto que essa é uma dúvida muito grande. Inclusive, era uma dúvida minha quando eu me tornei vegetariana, que eu ainda tava na faculdade, não aprendia sobre alimentação. Fui estudar sozinha, né? Daí, felizmente, porque- achei bastante coisa. Mas hoje em dia, a gente já tem muito mais informação. Então, assim, a Lê falou pra gente, né, quais são as principais fontes. Mas, e aí, tu vai montar um prato, né? Como que a gente faz? Então, eu gosto de fazer esse recurso bem visual, assim, de imaginar um prato na tua frente. E aí, o que tu vai fazer com esse prato? Divide ele na metade. Metade de toda a comida que tu for comer, ou seja, 50% da quantidade total de comida, tu vai colocar de verduras e de legumes. Sejam eles cozidos, refogados, assados. A gente sempre tenta, né, recomendar que a pessoa consuma um pouco de crus ao longo do dia. É importante, pelo menos no almoço, pelo menos em uma refeição. Pra gente ter um pouco mais de nutrientes biodisponíveis, de fibras também. Eles também promovem mais saciedade. Então, Mais volume, se o né? teu caso for o contrário da pessoa que tem medo de emagrecer e tu tem medo de engordar, então tu pode priorizar esses alimentos que eles vão te fornecer menos calorias, mas vão te dar bastante saciedade, porque tem um volume bem grande. E priorizando as cores também sempre, né? Então, a Lê falou no episódio anterior sobre a questão do arco-íris, né? Que é importante a gente ter um arco-íris ao longo do dia. Então, esse é um bom momento para te colocar várias cores no teu prato. As sementinhas podem entrar aí também. Elas podem ser um crocantezinho em cima da salada, ou até um molinho, como a Lê falou, molinho de tahine, já pode entrar. A outra metade do prato, a gente vai dividir. Então, 25% vai ser das principais fontes de carboidrato, que são quem? Os cereais integrais, como o arroz, a aveia pode entrar aí em formato de panqueca, ou então em formato de uma pastinha, um molho branco, qualquer coisa que seja, qualquer receita. Ou então até os tubérculos, né? Que são as nossas batatas, que também são fontes importantes de carboidrato, e eles vão complementar ali os cereais. E aí, os outros 25% vão ser das nossas principais fontes de proteína. Nesse momento, é importante lembrar que a prioridade é dada para as leguminosas, né? Quando a gente vai falar nas refeições principais. Então, as verduras, as folhas, elas vão ser uma fonte também, mas vão entrar naquela outra parte ali do prato. Complementar, né? Exato. E as leguminosas são a nossa principal fonte. Então, apesar das sementes serem ótima fonte de proteína, elas são bem mais gordurosas. Então Então, num você vai usar prato… menos. Exato. Num prato de almoço, que é um prato mais volumoso, tu vai colocar ali um hambúrguer de feijão, ou sei lá, um creminho de lentilha, ou um dal de grão de bico. Enfim, a receita, ela é indiferente, né? O que a gente pensa aqui é o tipo do grupo alimentar que a gente tá colocando nesse que não prato. podem faltar. Eu acho Isso. muito importante, Laura, a gente quebrar esse paradigma também da pessoa ficar caçando as proteínas no prato. Sim, eu Ficar era assim no começo. caçando. Cadê a tal da proteína? Porque a gente lembra historicamente de quando a gente comia carne, que tinha, como eu falei anteriormente, a figura da proteína representada pela carne. E quando você tira a carne do seu prato, você se liberta dessa. É uma libertação desse fato de ter lá o representante mor das proteínas. Na natureza, na dieta natural, na alimentação vegetariana, existe um ponto que eu gosto muito que as pessoas entendam, que é o tal do princípio da complementariedade. Que nenhum alimento na natureza vegetal, ele é só uma coisa, ou ele tem muito mais de uma coisa do que outras. Tá? Então, por exemplo, cada grupo alimentar, se eu pegar a leguminosa, tem um percentual de proteínas mais alto, mas ele tem uma quantidade importante de carboidratos, uma pequena quantidade de gordura. Quando eu pego a semente, eu tenho proteínas, eu tenho mais gordura, eu tenho menos carboidratos. Quando eu pego os vegetais, eu tenho, né, mais fibras, baixo carboidrato, baixa gordura, um pouco mais de proteínas, enfim. E essa é a beleza da natureza na nossa alimentação. Então, quando eu faço um prato, como você acabou de dizer, né, que tem lá bastante legumes e verduras, tem o cereal e a raiz e tem a leguminosa, cada uma dessas partes vai me dar um pouco de proteína, um pouco de ferro, um pouco de cálcio, um pouco de zinco, um pouco de tudo. Exato. Né? Esse recurso visual é incrível, mas isso que você tá falando é… A gente não precisa ficar procurando o substituto da carne no prato. Então, muitas vezes você pega um prato de comida que tem lá, mesmo um macarrão com uma bolonhesa de lentilha. A pessoa fala assim, meu Deus, cadê as proteínas? Tá tudo ali dentro.
A lentilha colabora, o tomate colabora, o macarrão colabora. Se você fizer um parmesão de amendoim, Exato. colabora também, É mais né? legal a gente pensar em grupos alimentares do que em Exato. nutrientes. Então, eu tenho um cereal aqui nesse meu prato. O que tá faltando? Eu poderia colocar uma leguminosa, porque eu vou complementar, eu vou comer 2 grupos alimentares diferentes, cada um tem percentuais de nutrientes diferentes, um vai me dar mais ferro, outro talvez vai me dar mais zinco. O que eu vou ter mais aqui? Então, assim, a gente tira um peso muito grande da alimentação, né? De ficar pensando, onde que tem magnésio? Não, mas aonde que tem cobre? isso. Aonde que tem ferro? Gente, não. Juntem os grupos alimentares ao Que vai longo dar do certo. dia. Que vai dar certo. Que vai dar certo. É fácil.